Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Beleza, então abre aí, Provérbios capítulo 3, diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda ao redor do seu pescoço, conserva-o na tábua do seu coração. Então você terá a favor de Deus e dos homens e boa reputação. Que o amor e a fidelidade, duas coisas importantíssimas, porque ele disse, se isso aí estiver contigo, tu vai ter favor de Deus e dos homens, favor dos céus e da terra. Só que ele continua dando orientação. Aí no verso 5 ele diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Verso 9. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, primícias. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que Deus é o Deus da abundância, mas a ação de Deus é resultado de uma ação minha. Eu tenho falado aí já há uns 3 meses a respeito de finanças, que Deus nunca vai te pedir uma semente se Ele não tiver uma colheita para dar para você. Então, quando Deus te pede uma semente, na verdade, Deus não quer tirar de você uma semente. Ele quer multiplicar a semente que você tem. Mas esses valores, se ele não sair da tua mão, se ele não sair da tua vida, é porque ele não saiu do teu coração. Não tá essa garrafa toda logo. Não, eu vou esperar ele acabar. Depois vai deixar geladinha lá. Ah, tá. Depois eu trago de volta. Tá bom. Obrigado. Então, se não sair do teu coração, não vai sair da tua vida. Porque essa transferência de riqueza é algo que Deus faz. Porque Ele plenamente quer fazer isso. Mas Ele não fará isso se o teu coração não estiver pronto. Porque onde tiver teu coração está o teu tesouro. E Deus tem prazer de dar. Mas olha o que Ele fala no início, antes de pedir. Porque Ele não está pedindo, Ele está querendo te dar. Olha o que Ele diz: que a fidelidade e o amor esteja agarrado à sua vida. Porque tu vai encontrar o favor de Deus e dos homens. Então o favor de Deus começa com o meu favor. Porque eu tenho um coração parecido com o dele. Porque agora eu demonstro que o meu coração é igual ao de Deus. Porque às vezes as pessoas ficam de fora. Pastor, mas eu posso continuar caminhando com Deus e servindo a Deus sem fazer? Pode, querido. Pode. Mas qual a instrução que Deus tem dado para você? Porque não é não ter, é não ter fé. Eu não faço o que não tenho. Eu não faço porque não tenho fé. Porque muitas vezes a pessoa tem e não faz. Mas não faz. Ou outros abandonam e saem da igreja porque não tem fé. Aí a pessoa culpa, o pastor fala de dinheiro. O pastor não fala de dinheiro. O pastor, ele fala de sementes. Porque semente produz colheita. Agora, se a ovelha não quer colher também, não tem problema nenhum. O pastor tem o papel de ensinar como se colhe. E a maneira de colher é semeando. Pensei até que o ar-condicionado estava ruim. Um calor desse desligado, eu falei, meu Deus, você é devorador. Já estava aqui repreendendo o demônio já. Falei, o demônio agarrou no ar-condicionado, meu Deus. Hã? Ah, caiu? Tem que chamar alguém para olhar, ver se não trocou aquela fase lá, tá? Tem que lembrar isso aí, falar com o Douglas, para ele olhar, ver se aquela fase não está trocada lá. Amém, queridos?
Então pega a sua Bíblia, pega a sua semente aí, fica de pé. Eu nunca vou ter o favor de Deus se Deus não pode contar com o meu favor. Porque aquilo que eu quero receber de Deus, eu tenho que ser cooperador na obra de Deus. Não tem jeito, querido. Se eu quero finanças de Deus, eu tenho que ser cooperador com a obra de Deus. Não tem outro caminho. Oração muda um monte de coisa, mas vida financeira se transforma com dízimo, primícias e oferta. Toda pessoa que não é dizimista fiel da obra do Senhor, ela passa lutas. Pode ter certeza disso. Em algum momento o capeta vai aparecer na casa dela com algum problema. Porque a fidelidade, o amor e a fidelidade caminham juntas. Sabe por quê? Porque atrai o favor de Deus. E como o inimigo sabe que se eu for fiel e tiver amor, não a dinheiro, o favor de Deus estará sobre a minha vida. Então a instrução do diabo é que você não tenha amor à obra de Deus nem seja fiel, para que o favor de Deus não esteja a favor da tua vida. Porque o teu testemunho é resultado do teu posicionamento. Desculpa falar isso para você. Se você quer mudar de colheita, tem que mudar de semente. Não tem outro jeito. Ah, mas me dá uma raiva quando fala isso. Querido, tudo bem. Mas eu sempre vou ser teu pastor. Eu vou falar isso, não tem jeito. Porque eu estou aqui para ensinar você. Ah, eu não quero aprender. Boa noite. Mas eu estou aqui para te ensinar. Amém? Pai, obrigado pela tua igreja, Senhor, por ter esse entendimento, para passar esse entendimento para a igreja. Que a igreja tem esse envolvimento contigo em semente, dízimos, ofertas e primícias. E o Senhor tem um envolvimento com a igreja em colheita. E nós te agradecemos por isso. Que toda a cadeia espiritual que tem travado a vida das pessoas nessa área, meu Deus, caia por terra no nome de Jesus. Amém. Vai trazer tua semente, querido. E aí, Júlia? Botou seu nome no encontro já? Não, bota lá o nome para a gente quebrar você. O teu joelho, sair teu nome do nosso joelho. Dá o seu nome. O que está faltando? Grana? Recurso? Então, o resto Deus já age. Tá? Bota o seu nomezinho lá para a gente orar por você, tá bom? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque só vai ter outro em dezembro. E foi esse momento que você se converteu agora. É importante para você, tá? Faz de tudo para ir. A gente vai estar orando, mas... Tá bom? Glória a Deus. É isso aí, pessoal. O encontro está chegando. Pode sentar, amém? Pessoal, alguém dá para mim a data do pré-encontro, por favor? Se eu não me engano, é na outra quarta-feira. A data do pré-encontro. Um líder aí, por favor. Pré-encontro? Pode ser, pode passar. Mas tem que fazer isso. Faz online, eles vão estar assistindo. Ele vai ter que aparecer lá. Gravado para você mandar para eles ouvirem. Não vai ver. O link, vai mandar o link para você. Tá. Se eu não me engano, é na próxima quarta-feira, 8 horas, tá bom? 8h30, quarta-feira, nessa agora. Tá aí, Tereza? Mandaram aí? Olha para mim lá na informação do encontro, galera. Quando que está o pré-encontro lá? É quarta-feira mesmo, na próxima quarta-feira. E lembrando o pessoal também, que ano que vem nós faremos, eu ainda não conversei ainda com a equipe, vou fazer uma reunião para falar isso, mas eu vou passar para a igreja, que ano que vem nós faremos um encontro só no ano. E durante o ano nós faremos, em abril, um reencontro. Nós vamos juntar todos que passaram no encontro, toda a igreja que obedece, nós passaremos no reencontro. Toda a igreja, em abril, faremos um reencontro.
e em julho um 120. Amém? Ou julho ou setembro, e quando for em dezembro, novamente encontros. Será assim agora, tá bom, pessoal? Então, e a partir do ano que vem, para trabalhar no encontro, vai ter que passar no reencontro. Porque era um princípio que a gente tinha antigamente, e depois a gente deu uma parada. Paramos com o reencontro, e esse dia eu estava conversando com a Nubia, ela passou isso para mim e deu uma despertada novamente. E o reencontro é muito importante nesse momento de transição que a gente está vivendo, de voltar às células, etc., entendeu? Casa de paz, célula. A gente precisa dar uma motivada aí nessa galera aí a respeito de célula. E aí toda a igreja está convocada. Está o quê? Não é pedido. Amém, irmãos? É convocação. Você já coloca aí abril na tua agenda, que abril, depois da Semana Santa, nós faremos um reencontro. Beleza? Abre sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo de número 28, né? O pré-encontro, dia 28, 20 horas e 30 minutos, tá bom? Hoje é o último dia dessa campanha. Há um milagre em minha casa. Na próxima semana eu vou começar uma campanha nova, que é... Deixa eu ver aqui. Esqueci. Vencendo a mentalidade de escassez. Amém? Próxima quarta-feira estaremos na próxima quinta com a campanha nova que é Vencendo a Mentalidade de Escassez. Isso aí, cadê seu caderno? Cadê os cadernos? Pastor, mas hoje não tem PowerPoint. Mas é melhor ainda, estou vendo, está melhorando, hein? É isso aí, vai te ajudar o resto da tua vida. Eu vou estar velhinho aí, você vai estar me mostrando anotações aí que você... Atos capítulo 10, o tema da mensagem é Casa de Salvação. Casa de Salvação. Atos 10, verso 1. Amém? Ande. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. E dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um sendo um soldado piedoso dentre seus auxiliares. E contou-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Pula para o verso 24. 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes, amigos mais íntimos, que tinham convidado. Que ele tinha? Ele tinha convidado.
Quando Pedro entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. Fala comigo, muitas pessoas. Pula para o verso de número 44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Queridos, deixa eu te dar o último conselho dessa campanha. Você quer ter milagre na sua casa? Fala amém. Quer ter uma casa de milagre? Quer que a sua casa tenha testemunho de milagre? Abre a sua casa para salvar pessoas. Porque Deus se apresenta onde tem pessoas para serem salvas. Porque o que Deus mais valoriza são pessoas. Igreja é feita de pessoas. Amém, queridos? Então, o batidão de Deus é salvação de vidas. Eu estava estudando, orando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, qual a última palavra? Eu já tinha até mensagens prontas para essa final dessa campanha. Casa, há milagre na minha casa. E o Espírito Santo falou claramente comigo. Ensina a igreja a preparar a casa para salvar pessoas. Porque o reino de Deus não tem individualismo, querido. Você está me ouvindo ou não? Porque há um tempo de avivamento e as pessoas confundem avivamento, movimento com avivamento. Tem muito movimento por aí, mas pouco avivamento. Avivamento é vida de Deus fluindo das pessoas. E aqui o texto diz que esse homem, ele era visto pelo céu, porque ele era um cara temente a Deus, ele e a sua casa era temente a Deus, dava esmola, tinha amor ao próximo e orava a Deus continuamente. E não era salvo. Só que não era salvo. Só que ele tinha o coração voltado para Deus. Só que ele não queria essa salvação só para ele. Você quer ver uma coisa? Quando o anjo apareceu lá e disse... Porque sabe o que eu quero falar isso contigo, querido? Que muitas vezes a igreja foca no seu próprio problema. Ou foca só no que quer. Só em si próprio. Porque isso é o espírito desse mundo. Um espírito de individualismo, onde pouca gente se importa com as outras pessoas. Tu pergunta a uma pessoa, meu irmão, por que você não evangeliza? Está sempre com problema. Ah, porque eu não consigo, porque eu não amo. Irmão, o que está faltando? Está deixando os problemas da vida tomar o lugar de Deus no seu coração? Porque isso é algo que tem que ser prazeroso na nossa vida. Eu estava falando no discipulado, estava falando esses dias aqui, foi no discipulado, que o reino de Deus está dentro de nós. Não é fora, é dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, ele tem que aparecer através de mim. Ele não era salvo, e Deus se importou com a salvação dele. Sabe por quê? Muito claro, ele se importava com a salvação de outras pessoas. Porque quando o anjo apareceu lá para falar com ele, mandou ele chamar Pedro, quando Pedro chegou na casa dele, que já estava lá, fala comigo, amigos íntimos e parentes próximos. E o texto diz que Pedro achou muita gente naquele lugar. Como ele fez isso? Convidou, está escrito ali, ele convidou muita gente para estar naquele lugar. O que ele vai falar? Não sei. Sobre o que ele vai falar? Não sei. Quem te falou? Um anjo. Oh, meu Deus do céu, seu Cornélio está doidão. Tá não. Mas ele atraiu muita gente. Sabe por quê, querido? Outro dia eu preguei aqui sobre ser sangue de Jesus. Porque poderia... quem falou um anjo? Poderia não acreditar nessas coisas.
mas acreditava em seu Cornélio, porque o caráter dele demonstrava que ele dava valor às outras pessoas, porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é vir para culto, levantar a mão, bater palma e ir embora para casa. O papel da igreja é expressar Deus aí fora, querido, com um coração grato àquilo que foi feito, porque o que menos as pessoas demonstram hoje é gratidão pela salvação. Eu me lembro quando era criança, cara, existia uma gratidão a respeito disso. Você era pessoas letradas ou iletradas. O diretor do curso bíblico que nós fizemos de formação pastoral era médico, querido. Os caras eram médicos. Os caras letrados. Mas tinha uma gratidão tão grande de ter sido alcançado numa faculdade de medicina, que eles se converteram na faculdade. E às vezes falta essa essência, está faltando salvação na terra, porque a igreja não valoriza mais salvação como valorizava. O cara nem era salvo, mas tinha uma expressão de salvo. Temente a Deus, dava esmola aos pobres, orava a Deus. Não tinha como o céu não se mover a favor desse homem. E o texto diz que a casa dele foi uma casa de milagres. Uma casa que recebeu uma visita de um anjo do céu. Amém? Fala, anjo do céu. Recebeu a visita de um anjo do céu e depois recebeu a visita do próprio Espírito Santo. Porque o anjo foi levar um recado de Deus, depois Deus foi levar um recado dele lá. Porque a porta estava aberta para o milagre. Então, ovelha, quer ver salvação na sua casa? Abre a porta da sua casa para salvação. Que a tua casa seja instrumento de Deus para salvar almas. Que tu vai ver o resultado. Amém ou não amém? Porque, querido, qual o motivo que Deus se aproximou de você? Já pensou nisso? Ah, se aproximou de mim porque eu falando de mim, eu estava com o passaporte assinado para morar no inferno eternamente. E Deus teve misericórdia de mim. Da mesma forma que teve do apóstolo Paulo. Qual é a retribuição que eu posso fazer isso? Pastor, mas o senhor passa isso e aquilo. E eu vou continuar passando, querido. Porque eu vou continuar pregando o evangelho. Amém ou não amém? Porque o que está dentro do meu coração é muito mais forte do que eu vivo. O prazer que eu tenho aqui, de vir para cá, a visão que eu tenho de ver isso aqui cheio, o desejo que eu tenho, o amor que eu tenho pela salvação de uma alma, o amor que eu tenho pelo crescimento de vocês, de ver o casal ali que está com 2 casas de paz fazendo, porque valorizou a sua salvação. Não com individualismo. Não, pastor, eu quero pregar aí no púlpito. Querido, eu prego aqui no púlpito, mas eu já preguei muito no trem dia de segunda-feira. Eu já preguei muito na esquina ali, ó. E se eu tiver que ir para o trem de novo, eu vou. Porque agora não pode mais. Porque os crentes acabaram com tudo. Mas eu já cansei de ficar naquela esquina ali evangelizando. Porque é aqui dentro. E Deus olha, eu falei aqui outro dia que Deus olha. O que Deus olha? O que Deus olha, irmãos? Deus olha o coração. Deus falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o físico, eu olho o coração. Fala comigo, Deus olha o coração. Porque você pode não saber como fazer, mas não ter um coração disposto a fazer é outra coisa. Porque eu posso não saber como fazer, mas eu preciso ter um coração disposto a fazer. Porque o anjo falou que, se Deus me ordenar, querido, Deus não vai fazer isso. Por que o anjo não trouxe o recado para Pedro? Pedro, seu Cornélio, Deus mandou falar para você que para tu chamar Pedro lá e convidar um monte de gente aí para ficar na tua casa. Que Pedro vai falar uns negócios aí, o pessoal vai ser salvo. O anjo não falou isso. Sabe por que o anjo não falou? Porque tem que ser eu. Eu é que tenho que decidir. Isso é uma decisão minha. Eu sou tímido, Deus tira a tua timidez.
Porque Moisés falou, sou gago. Deus falou, tu é gago? Então tá, deixa aí que eu vou resolver essa tua gagueira aí. Vou colocar alguém para falar por você. Jeremias falou, eu sou menino, não tem problema não, que desde o ventre eu te escolhi. Isaías falou, eu sou... Deus é assim, tá, querido? Isaías falou assim, Senhor, eu habito no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Anjo, vai lá, resolve isso aí. O anjo foi lá no céu, no altar de Deus, pegou uma brasa de fogo lá e colocou na boca dele. Pronto, não vai mais xingar palavrão. Porque aquilo que falta, Deus faz. Deus acrescenta. Agora, qual o coração que eu tenho? Amém? A gente está chegando no final do ano e acho que a gente, como igreja, precisa fazer uma avaliação, que tipo de vida eu estou vivendo com Deus. Porque muitas vezes a gente chega no final do ano, apresenta uma lista desse tamanho, Deus, não aconteceu nada na minha vida. E eu estava falando com Deus, Senhor, a porta do milagre é qual? Porque a gente está declarando, não um milagre na minha casa. Deus falou, a casa tem que estar preparada para ter milagre. Porque a gente às vezes pede muito, mas não quer dar nada. Você está me ouvindo ou não? Deus nos ama, querido. Mas Ele também espera que esse amor flua da nossa vida. Porque como é que a gente vive a parte, a gente sabe de um Deus tão grande, que quer salvar, de um potencial tão grande, de estratégias tão grandes que tem no coração dele, e as pessoas ao nosso redor, na nossa família, amanhã vão morrer e vão para o inferno, e nós não nos posicionamos para dizer, Deus, como é que eu faço? Porque a família de Cornélio, havia tanto interesse em Cornélio pela salvação da família dele e dos amigos íntimos, que foram salvos. O texto diz que foram todos batizados com o Espírito Santo. Seu Cornélio e todos que estavam presentes. O Espírito Santo desceu. Porque, querido, quando eu faço a minha parte, anota aí, quando eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele. Você está me ouvindo ou não? Mas eu não salvo ninguém, mas eu convido, mas eu anuncio. Você está me ouvindo ou não, querido? Porque a questão não é só Deus resolver sua necessidade, sim, se vai poder usar a tua vida para ajudar outros. Deus resolver a tua necessidade é mole, querido. Qual era a necessidade de Cornélio? Salvação. Ele tinha tudo, era um cara oficial do exército romano, era um cara rico, tinha posses, tinha soldados tomando conta dele, mas não era salvo. Esse era o milagre. E o milagre que Cornélio não tinha, nós já temos há muito tempo. Você está me ouvindo ou não? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, meu irmão, se anima aí. O milagre que Cornélio não tinha, você já tem há muito tempo. Uau! Alegria! Porque nós precisamos, querido, de milagres. E Deus de evangelistas. E só ouvi um amém. Nós precisamos de milagre. Fala, eu preciso de milagres na minha casa. E Deus quer fazer milagre na sua casa, amém ou não amém? E Deus precisa de evangelistas. Agora, qual o motivo Deus pode fazer milagre na sua casa? Para você ficar só para você? O texto diz que Jesus expulsou uma legião de demônio do cara. O cara falou, Senhor, deixa eu ir contigo. Porque ele queria estar onde Jesus estivesse. Jesus falou, não vem não, rapaz. Vai lá e conta para a tua família o que eu fiz por você. E ele contou na Decápolis. Jesus curou o leproso e falou para ele, vai lá agora e se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta que é pedido para a purificação de lepra. Quando Jesus falava, não conta nada para ninguém, não, ele queria era que contasse. Era estratégia. Porque eu e você, nós somos, querido, esse boca a boca. Porque aquilo que Deus fez na minha vida é incomparável. E eu vou contar isso para todo mundo. Para que Ele possa fazer o próximo milagre.
Então, milagre acontece na casa de quem está se preparando para o próximo milagre. Anota aí, eu preciso preparar a minha casa para o próximo milagre. Deus já fez um, fez dois, fez três e quer continuar fazendo. A Bíblia diz que Davi foi apanhar a arca em Jerusalém de maneira errada. E Deus mandou um recado para Davi. Uzá morreu por causa da arca. E Davi mandou levar a arca para a casa de Obed-edom. E a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Por causa da arca. Por causa da presença. Então um morreu e o outro é abençoado. Porque Deus tem prazer em fazer milagres. Agora, por que Uzá morreu? Porque Davi não valorizou a palavra de Deus tinha a respeito dele. Então, pessoas para serem salvas atrai Deus para fazer milagres. Se tiver pessoa para ser salva, Deus é atraído para fazer milagre. Porque será salvo você e as pessoas que estão perto de você. Lucas capítulo 5, Pedro não tinha pescado nada. Ele pescou e outros barcos também usufruíram da pesca de Pedro. O texto diz lá que ninguém tinha pescado nada. Aí Pedro falou: Senhor, se afasta de mim que sou um homem pecador. Jesus falou para ele: não, vem que agora eu vou fazer de você pescador de homens. Porque o milagre que Deus fez na vida de Pedro era o testemunho que Deus precisava para alcançar outros. O teu milagre é o testemunho que Deus precisa para alcançar outras pessoas. Levanta a tua mão bem alto que eu vou profetizar. Fala: o meu milagre será o testemunho para a salvação de outras pessoas. Deus vai fazer milagre na minha casa para salvar outras pessoas. Amém, queridos? Oh, glória, eu creio nisso. Só que é preciso valorizar relacionamento com Deus e com pessoas. Porque se não for assim, querido, não adianta. Valorizar relacionamento com Deus e com pessoas. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, tinha lá a família e tinha os amigos íntimos. Desculpa falar isso, querido. Tem gente que quer milagre, não tem relacionamento nem com família. A mulher chegou para Elias, Eliseu falou: Senhor, meu marido morreu e agora meus filhos vão ser escravos. Eliseu falou: tem o que em casa? Vai agora, fecha a porta, pega vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas. Fala, muitas vasilhas. E ela pegou muitas vasilhas. Sabe por quê? Porque ela tinha relacionamento com pessoas e com Deus. Aconteceu um milagre na casa dela porque ela conseguiu muitas vasilhas. Fala, muitas vasilhas. Porque tinha relacionamento com Deus e com pessoas. Essa igreja que só tem relacionamento com Deus, que espiritualidade é cara feia, aleluia, não fala com ninguém. Isso não existe no coração de Deus, querido. Não existe. Que o vosso amor e a vossa fé aumenta muito. Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 2, que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque o povo era estimado. O povo era estimado. Porque eu e você, eu falo isso com a liderança dessa igreja, que quando uma pessoa entrar aqui, ela tem que ser extremamente amada, ser acolhida, ela ser colocada para comer na mesa, porque Deus não exclui ninguém. E a igreja do demo é a igreja da exclusão. Ah, mas eu não concordo com muita coisa, nem meu Deus, mas eu amo. Outro dia eu falei para uma pessoa, ela: poxa, pastor, porque eu sou isso, né? Porque eu sou isso, eu não vou entrar no céu. Eu falei: se você não quiser, que Deus te ama, só não concorda. Eu também te amo, só não concordo. Porque o meu Deus não concorda, também não concordo, mas te amo. Aí, obrigado, pastor. Nunca mais apareceu lá para comprar peixe, mas eu falei a verdade. Eu nunca vi um lugarzinho para ter tanto macumbeiro igual aquele tal de bairro Amapá.
Ah, mas eles não estão mais comprando peixe, porque eu ia lá, acho que o demônio tirou eles de lá, porque toda semana eu pá neles, pá. Só no amor e no carinho. Aí some. Mas eu vou continuar falando. Porque Deus me botou lá por algum motivo, amém, querido? Deus me levou para lá por algum motivo. E eu entendo isso. Então tem que ter relacionamento com pessoas. Toda pessoa que tem relacionamento com Deus tem prazer em ter relacionamento com pessoas. Desculpa falar, pastor, não gosto de ninguém na minha casa. Tem gente que não abre uma célula, não abre a porta de uma casa porque não confia em pessoas. Está frito, querido. O céu é feito de pessoas. Desculpa falar isso para você. O céu é feito de gente. Anota aí, não tem como ser envolvido com Deus individualista. Na individualidade. Você está envolvido com Deus, você não é individualista. Porque o céu, ele sabe o endereço de quem tem intimidade. Essa frase eu amei quando o Espírito Santo falou comigo. O céu, fala comigo, o céu sabe o endereço de quem tem intimidade. Pedro estava num lugar lá, beira-mar, rua à direita, na casa de Simão, curtidor. O anjo veio com um recado certinho de onde Pedro estava. Vai numa rua tal, que está lá na casa de fulano de tal, orando uns tal Simão Pedro. Chama ele lá que ele vai te falar uns negócios. Então Deus sabe o endereço de quem tem intimidade. Fala um amém. Sua casa, querido. Porque o céu está disponível para quem se importa com os outros. O céu está disponível. Pastor, mas vou terminar o ano tomando essa. É isso aí, querido. Faz uma avaliação do teu ano. Quantas almas você salvou esse ano? Mas será porque não salvou? Pastor, tinha muito problema na minha vida. Olha, desculpa, vai continuar tendo. Porque se o diabo descobrir um caminho para travar você, ele vai continuar tentando te travar. Porque a guerra do diabo é para você não salvar ninguém. Se o diabo descobrir um caminho para calar você, você vai continuar calado. Porque ele vai continuar fazendo isso. Se tem algo na tua alma que é uma brecha para o inimigo fazer você ficar calado, você vai continuar calado. Agora eu vou terminar perguntando isso a você. Por que Jesus foi fazer milagre na casa de Jairo? Por que Jesus foi fazer milagre na casa de Jairo? Você conhece a história de Jairo? Jairo se aproximou de Jesus e falou que a filha dele estava morrendo. No caminho, quando Jesus estava indo na casa dele, falaram para ele, tua filha morreu, Jairo. Não incomoda mais o mestre. Mas Jesus foi assim mesmo à casa de Jairo e a filha de Jairo ressuscitou. E a pergunta que eu lhe faço, por que Jesus foi até a casa de Jairo fazer milagre? Eu peguei aqui umas 5 atitudes de Jairo que havia na vida de Jairo. Primeiro, ele não era religioso, era adorador. Apesar de viver na religião, era adorador e não religioso. Porque tem gente que confunde isso pra caramba. Ser da igreja com ser religioso. Religioso tem um conjunto de regras na vida. Irmãos, tira regras da tua vida. Amém? Está vivendo muita religião. Reino de Deus é amor. É reino do Filho do seu amor. É amar as pessoas. Tem gente que quando é para estender a mão taca pedra. Irmão, manda um pastor errar para ver. Um pastor cair. O pastor perdoa todo mundo. É 365 dias, pastor, me perdoa, pequei. Ai, pastor, peca, erra. Meu irmão, o nego quase mata. Bota na internet, Facebook, feed de notícias, story, status, pastor desgraçado, miserável. É ou não é, irmãos? Tem gente que entra assim, ó, o pastor está aqui, a ovelha está em casa, que deveria estar na reunião, mas aí é o pastor que está em pecado, é o pastor que está errado, a ovelha que está em casa e o pastor que está errado.
E Jairo não era religioso, porque apesar dele ser líder de sinagoga em Israel, ele foi até Jesus e adorou. Que Deus está atrás de adorador e não de religioso. Você está me ouvindo ou não? Anota essa frase aí, Deus não está atrás de religioso, Deus está atrás de adorador. Porque Jairo não foi levou Jesus para casa para fazer milagre, não vai dar para mim terminar essa mensagem hoje. Jesus não foi para a casa de Jairo para fazer milagre, porque Jairo era religioso, não. Eu sou da igreja. Tu é adorador? Porque Jairo, quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante de Jesus. Porque ele era autoridade em Israel, autoridade na terra, mas não era autoridade no céu. Porque a Bíblia diz que quem ser maior no céu tem que ser menor aqui na terra. Você está me ouvindo ou não? E ele se prostrou diante de Jesus. E Jesus foi para a casa dele. Uma outra coisa, na vida de Jairo, se aproximou com certeza. Disse, Senhor, vem na minha casa, impõe a mão sobre a minha filha para que ela viva. Ele não deixou dúvida. No meu relacionamento contigo, eu não posso ficar me aproximando de Deus com dúvida no coração, querido. Então, coloca aí em segundo lugar. Segunda atitude de Jairo, não se aproximava com dúvida. Eu preciso ser alguém que me posiciono com certeza diante de Deus. Será, querido, quando tem será na minha vida, é sinal que a palavra de Deus não é absoluta no meu coração ainda. Eu estou dividindo espaço com coisas do demo. Deus tem que ser clareza. Olha para Davi brigando no mundo espiritual, mas sabe qual era a declaração de Davi? Eu creio que verei a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Eu creio na manifestação de Deus. Eu creio, ainda que eu não esteja vendo. Então, uma outra coisa que Jairo fez foi expressar uma fé firme. Por que Jesus foi fazer milagre na casa de Jairo? Porque Jairo expressou uma fé firme. Senhor, vem e ela vai viver. Quarto, foi obediente a um novo comando. Terceiro, não era religioso, se aproximou com certeza, expressou uma fé firme. Quarto, terceiro, dormiu, se aproximou com certeza, sem dúvida. Não, essa é a terceira. Primeiro, não era religioso, era adorador. Segundo, se aproximou com certeza. Terceiro, expressou uma fé firme. Quarto, foi obediente a um novo comando. Deixa eu falar isso para você aqui. Na nossa caminhada, acontecerão coisas para nos fazer desistir. Existe um espírito chamado espírito do meio. Não esqueça isso. Você que é nova, filha. Existe um espírito chamado espírito do meio. Em algum momento esse espírito vai vir te visitar para você desistir. Não desista. Amém? Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse espírito, ele aparece no meio do caminho para tentar tirar você da jornada. Porque quando Jesus já estava indo para a casa de Jairo, presta atenção, religioso não entende isso. Olha só, passa a mão na cabeça assim, passa a mão na cabeça, fala, sai religião, sai agora religião, sai demônio da religião, agora. Religioso não entende isso. Jesus já estava indo para a casa de Jairo e a notícia ruim chegou. Porque o fato de eu e você estarmos andando com Cristo agora não quer dizer que não haverá notícia ruim mais para nós. Religioso não entende. Por quê? Jesus não deu nem confiança. Aprende a fazer igual a Jesus. Para de dar confiança à notícia ruim. Sem prestar atenção em tal coisa, disse Jesus a Jairo. Então somente creia. O que Jairo fez? Creu. Porque ele tinha todo motivo para falar, não, Senhor, minha filha já morreu, Senhor. Porque falaram para ele, era.
Não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Mas Jesus falou para ele: Jairo, não tenha medo, somente creia. Ovelha, vai ficar com o que Jesus diz ou o que a notícia diz para você? Você vai ficar com a direção de Jesus ou o que o momento está falando para você? Você vai ficar com a direção, você vai ter que escolher. Tem hora que tem que decidir. Você tem um relatório natural. Não dá para fugir do natural, querido. Pastor, vou negar a realidade. Não dá para negar a realidade. Eu tenho que seguir o caminho com Cristo, amém ou não amém? A realidade você vai viver, a realidade você vai passar, mas você tem que seguir o caminho com Cristo. Eu não sei o que você está passando. Deus tem uma nova direção para você. Deus tem um novo comando para você. Agora eu não posso prestar atenção no que eu estou vivendo. Porque em quinto lugar, Jairo não prestou atenção na má notícia. Não prestou, não deu atenção. Quanto menos atenção, quanto menos atenção você der, menos você será aprisionado por aquilo que está acontecendo. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque se o que está acontecendo receber a tua atenção, virou prisão. Então, quanto menos confiança você der, menos vai te aprisionar. Eu não sei como é que você está nessa noite. Porque talvez você chegou aqui, tua casa está precisando de um milagre. Só que tem que preparar a tua casa. E você prepara a tua casa preparando você. Que é com você. Em sexto lugar, Jairo sustentou a fé até o final. Porque quando ele chegou em casa, tinha outro motivo para ele desistir. O pessoal estava chorando. Um ambiente de desespero. Ovelha, arranca todo ambiente de desespero da tua casa. Declara uns céus de fé, uns céus de adoração na tua casa. A tua casa é casa de milagres, amém ou não amém? Acorda todo dia e declara: minha casa é casa de milagre. Há um milagre na minha casa. Aí o demo vai falar: qual é o milagre que você quer? Já mostra para o demo que você acredita. Meu marido vai mudar. Minha filha vai mudar. A saúde vai tomar meu corpo. A prosperidade vai tomar meu armário, minha geladeira. Porque tem um Deus todo-poderoso aqui nessa casa. Não tem só um crente não. Tem um Deus todo-poderoso. Tem um crente nessa casa. E tem o Senhor Deus Espírito Santo habitando e atuando nessa casa. Fala: o Espírito Santo atua na minha casa. Por isso que a minha casa é casa de milagres. Fala: o Espírito Santo de Deus atua na minha casa. Por isso que a minha casa é casa de milagres. Tem um crente lá e tem o Deus Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Fica de pé. Pastor, mas eu não vejo assim. É porque o céu está fechado na tua casa. Jairo, quando chegou, tinha um céu de desespero na casa dele. Só que Jesus falou: a menina não morreu não, está dormindo. Jesus trocou os céus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Jesus está trocando os céus da tua casa hoje, meu irmão. Hoje você carrega novos céus para a tua casa. Aleluia. Você crê nisso? Então glória a Deus aí, se expressa aí, meu irmão.
Vou te perguntar, querido. Eu tinha outros personagens aqui a falar, mas vou terminar aqui. Qual motivo Jesus tem para ir fazer um milagre na tua casa? Corre para cá para o altar. Nós vamos orar. Corre para o altar. Quero terminar essa campanha orando contigo. Quero que você se aproxime do altar e declare: a minha casa é casa de salvação. A minha casa é porta aberta para a salvação. A partir da minha casa, vidas serão salvas. Eu represento essa salvação. Células, aleluia, vidas serão salvas. Oh, chacantaraba, xarabandarabati. Fala aí para Deus: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou como Cornélio. Envia um anjo lá na minha casa para trazer um recado. Os céus se abriram. O Espírito Santo atua na minha casa. O Espírito Santo atua nos meus filhos. Oh, chacantalaba, xerecanta. Adora, adora, querido. Adora aos pés de Jesus agora. Tem um crente lá e tem o Espírito Santo também. Minha família vai se render ao altar do Senhor. Meus filhos, minha família servindo a Deus nessa igreja. Eu creio. Eu estou como Jairo. Fala: estou levando Jesus para casa. Calabachara, bandarabachê.